Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil. Tá começando mais um Podcast, o seu podcast de motociclismo, uma produção do Motorsport.com Brasil, em parceria com a Yamaha Racing Brasil. E vocês já estão vendo aqui minha dupla para esse programa de hoje, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem? Bom dia, galera. E nosso grande mestre Fausto Macieira acompanhando aqui com a gente. Fausto, muito bom dia e o seu brap inicial. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Felipe. Brap! Salve, rapaziada ligada no podcast, essa parceria da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil. Satisfação estar aqui mais uma vez, alegrando a segunda-feira e partindo para mais uma semana muito movimentada no motociclismo esportivo. Já tem moto essa semana na pista, Fausto? Pois é, sexta-feira começam os testes, né? O aquecimento, o shakedown lá em Sepang, na Malásia. Tem moto hoje rodando em Mandalika, né? Com as motos de produção, motos de série. O Pecco Bagnaia está rodando lá, o Bezzecchi de RS V4, o Pecco, o Didier Antonio e o Franco Morbidelli de Ducati V4S. E a gente não tem notícia da presença nem do Marc Marques e também de outros pilotos que poderiam estar lá testando nesse primeiro teste, que é um pré-teste. Na verdade, a gente vai ter o teste a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, mão no fundo, em Sepang, amaciando o equipamento para os pilotos titulares e já pilotos titulares na pista, porque as concessões vão, mais uma vez, dar vantagem a quem as tem, no caso, Yamaha e Honda. É isso aí, o shakedown é o início da pré-temporada, por assim dizer, né? E como o Fausto falou, nem todo mundo pode participar. Quem pode participar, então, são as equipes que têm concessões, Yamaha e Honda, podem colocar suas motos, seus pilotos titulares, as outras montadoras podem colocar os seus pilotos de testes e também os 3 rookies, nossos queridos Ai Ogura, Firmin Aldiger e Songkyak Chantra vão poder ir para a pista por 3 dias em Sepang entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Fausto, expectativas para esse começo de movimentação da temporada 2025? Pois é, a expectativa é imensa, né? Hoje faltam 32 dias para o primeiro treino oficial do Grande Prêmio da Tailândia, que abre a temporada 2025, mas a gente vai ter pelo menos 15 pilotos na pista já a partir dessa sexta-feira, daqui a 4 dias, né? A gente vai ter o Pirro pela Ducati, piloto de teste, o Salvadori, piloto de teste da Aprilia, Dani Pedrosa, se receber, não sei se está recebendo em dia, e Paul Espargaró testando pela KTM, Alex Espargaró, Nakagami e talvez Stefan Bradl pela Honda, e a Yamaha esquadrão completo, né, de Quartararo, Rins, Miller, Oliveira e também o novo piloto de testes, Augusto Fernandes. Então serão 15 ou 16 pilotos testando lá em Sepang e vai ser muito bom acompanhar para a gente ter um vislumbre de como é que estão as motos já na sua feição em pista. É isso aí, Felipe. Entrando agora na pauta principal do programa de hoje, a gente vai falar mais sobre essa questão das concessões e focar nas 2 montadoras que têm mais direitos a concessões, a liberdade de desenvolvimento esse ano, Honda e Yamaha. As classes D, né? As classes D. Vamos até explicar pra galera, o sistema foi reintroduzido recentemente pensando em ajudar a Honda e a Yamaha a crescerem novamente na categoria, então elas têm liberdade de desenvolvimento da moto, elas têm mais entradas de wildcard, o principal de tudo, né? Elas não vão congelar o desenvolvimento do motor agora em 25 e 2026. E querendo ou não, essa vantagem começa agora esse fim de semana, não é mesmo, Felipe? Eu tava dando uma olhada, né, porque a única montadora em classificação A é a Ducati e não tem nenhuma em B, né? Isso que é uma coisa absurda. KTM e Aprilia na C. E aí você vê o tamanho do abismo da Ducati para as outras, porque a KTM e a Aprilia na C e na D, Yamaha e Honda. Eu acho importante, tem gente, eu tava lendo fóruns de debate e tudo mais, falando, isso nem adiantou e tudo. A gente tá falando de um intervalo de tempo muito pequeno para ter uma revolução e tudo mais. E se a gente pegar o que aconteceu, especialmente com a Yamaha na segunda metade do campeonato, houve uma evolução. Dá para cravar, tem a ver com concessão, foi um trabalho só da equipe. Foram alguns fatores. Eu acho que é importante, acho que existem elementos para a gente ver a Yamaha com potencial de crescer. Eu acho que esse ano ninguém chega perto ainda da Ducati, é um processo, mas é aquilo, a gente ouviu o piloto, tanto de Honda quanto de Yamaha, falando, não dá para esperar até 2027. Você tem que ir progredindo de pouco a pouco. Eu acho que a segunda metade da Yamaha foi auspiciosa nesse sentido de você imaginar hoje um piloto da montadora terminar no top 6 com alguma frequência já é sucesso, na minha opinião. Sucesso, acho, já é positivo. E a gente viu aqui no papo com o Alexandre Barros que ele está muito confiante com as mudanças da Honda no sentido de comando. Então eu acho que existem
argumentos para as duas montadoras estarem confiantes de que, se num curto prazo não vão chegar a Ducati, talvez 2025 seja um passo fundamental numa retomada de protagonismo. É isso aí, Fausto. Olhando para o 2024 das montadoras, né? A Yamaha, a impressão que fica é que ela foi crescendo ao longo do ano e ela termina à frente da Honda, mas a Honda demora um pouco para avançar e consegue dar uns passos adiante na reta final do ano, né? Pois é, aí passos, baby steps, né, como o americano fala, né, passos de bebê, porque o ano passado foi um vareio da Ducati, né, a gente tinha 740 pontos nas 20 etapas, dos 37 da corrida sprint mais o GP completo, e a Ducati marcou 722 pontos, o que corresponde a 95,5% dos pontos, que é uma coisa impressionante, né? Espantosa, e por isso ela é a única fabricante na concessão, na Série A, né? Das concessões, e ela tem 190 pneus, não pode ter confites wildcard, não pode, só pode uma atualização de aerodinâmica, não pode testar com seus pilotos oficiais, pode testar apenas em 3 grandes prêmios e tem 8 motores. Já na Série B, como o Felipe falou, não tem ninguém, né? E tem 190 pneus, 190 ou 170. 190 pneus, que é o limitador de quem tem concessão. O número de pneus que você testar demais, você vai acabar com os pneus e eles restringem na limitação. E o da Ducati, todos os aspectos são os mais restritivos, né? Na classe B, como o Felipe disse, não tem ninguém. Na classe C, temos KTM e Aprilia, e é interessante porque a Aprilia ficou a poucos pontos de ter concessões, né? A Aprilia foi a única que venceu, além da Ducati. A Ducati venceu 19 de 20 grandes prêmios, a Aprilia venceu 1, e venceu GP e Sprint nos Estados Unidos, venceu Sprint na Catalunha e venceu também Sprint numa outra pista na Áustria, não foi em outro lugar. Ela venceu 2 sprints. Portimão, venceu em Portimão e venceu, né, também na Catalunha, o Maverick Viñales e o Alex Espargaró. O Maverick venceu 3, né, venceu 2 sprints em um GP, e o Espargaró venceu em casa na Catalunha. Então eles ficaram a 43 pontos de ganharem as concessões, o que, em termos de orgulho, é um retrocesso, né? E eles marcaram, tanto eles quanto o KTM, menos pontos do que em 2023 e ficaram muito perto, porque a Aprilia marcou 40 pontos, 40,8% dos pontos, marcou 302 pontos dos 740. A KTM marcou 44,1, deu aquela arrancada no final, né, e conseguiu chegar como segunda no Mundial de Construtores, à frente da Aprilia, mas também, o outro teve 95%. Né? Aí eles certamente, para o Jorge Martin e para o Marco Bezzecchi, seria muito melhor ter as concessões, muito melhor. Teriam mais pneus, eles têm 220 pneus, e a turma da Série D, né, que é Yamaha e Honda, tem 260 pneus, além de 2 evoluções contra uma das outras. Uma série de vantagens que eles podem usufruir. A única limitação são os pneus. Os pneus são a limitação. E a Yamaha marcou 16,7% dos pontos e a Honda marcou 10,1% dos pontos. Então, eles têm essas concessões que por pouco não foram estendidas à Aprilia, que já esteve, como a KTM já esteve, a própria Ducati já esteve, e a Honda recusou em 2021 por orgulho, mas agora não tem condição de recusar, e eles, junto com a Yamaha, que chegou à frente deles, né, vão desenvolver com muito mais liberdade dentro dos parâmetros fixados pelo sistema de concessões. É isso aí, minha gente. E vamos começar a olhar para essas duas marcas, essas duas gigantes históricas da MotoGP e analisar o que elas podem fazer esse ano. A gente vai ter pela primeira vez em algum tempo uma situação igualada em termos de pilotos, as duas com 2 equipes, com 4 pilotos. A Yamaha volta a ter uma equipe satélite com a Pramac chegando, e a gente vai falar de algumas características da Pramac mais tarde, mas vamos focar primeiro nos pilotos. Eu acho que é ponto pacificado aqui, a gente já falou muitas vezes que entre os 8 pilotos de Honda e Yamaha, o Quartararo é o melhor deles, concordo, é um dos melhores do grid. Mas se a gente olha para as formações, a Yamaha tem Quartararo e Rins na equipe principal, Miguel Oliveira e Jack Miller na Pramac. A Honda tem Juan Mir e Luca Marini na Honda, e na LCR, Johan Zarco e Sonkiat Chantra. Felipe, qual das formações tem o melhor grupo de pilotos, na sua opinião? Eu acho que a tendência eu vou falar Yamaha, mas acho que isso é muito puxado pelo Quartararo, né? Você tem uma estrela
indiscutível, na minha opinião, e ótimos pilotos. Eu acho que do ponto de vista de pilotos, se você falasse para o ímpar, ganhei, escolhe quem? Escolheria da Yamaha. Fausto, e você, tá com o Felipe? A Yamaha tem a formação melhor entre os 4 pilotos? Eu concordo com o Felipe. A Yamaha tem a melhor formação. Em número de títulos mundiais, os dois têm na classe principal. A gente não conta os títulos do Zarco na Moto2 para esse efeito. Eu acho que o Quartararo é um dos melhores do grid. Né? E o campeão mundial da Honda, que é o Joan Mir, foi campeão em umas condições muito únicas, né? No ano de pandemia e tudo mais. Então, acho que em termos de pilotos, o Rins é melhor do que o Marini, né? Comparando os pilotos da equipe oficial. Na equipe satélite, né? Comparando as duas, o Miller está lá, eu acho que pela experiência que ele tem. O Oliveira é excelente piloto, né? E o Zarco, aí eu acho que nas equipes satélites, concordo, o Zarco é o melhor deles, né? Sim. E tem o Chantra, que tá aprendiz, né? Aprendiz de feiticeiro. Tem um feiticeiro ao lado, que é o Zarco, né? Mas vai ser uma temporada, sem dúvida, difícil pro Sampiat Chantra da Tailândia. Vai correr em casa na abertura, é um estímulo para ele, mas vai ser uma temporada de aprendizado e dificuldade, especialmente porque ele também não está numa equipe boa, né? Ele está numa equipe que está em recuperação. É uma questão a se analisar, né? Mas é engraçado agora olhando para o contexto geral, porque a Yamaha termina à frente da Honda ano passado no Mundial com apenas 2 motos. Sim. O quão importante agora é para a Yamaha ter uma equipe satélite, uma Pramac ali, uma equipe que é campeã, ajudando a desenvolver essa moto? Eu acho que é indiscutível que 2024 foi melhor para a Yamaha, independentemente da questão de pontos, né? Porque a gente, quando você tem um domínio da Ducati, você fala sobre o que está acontecendo com a Ducati de um jeito muito fácil, e as outras a gente vai nas pautas paralelas. A Yamaha esteve várias vezes participando de debates vivos sobre o que foi o campeonato de 2024, e a Honda não. A Honda a gente podia ficar meses sem falar. Então, nesse sentido, eu acho que 2024 foi melhor para a Yamaha. A gente está vendo... eu acho que é muito interessante imaginar o que vai acontecer com a Pramac em 2025. Né? A gente está falando de um ano histórico, 2024. A gente já falou essa coisa do Martin sair e levar o número 1, mas no coração de quem está lá da Pramac, todos ali carregam um número 1 no peito. Óbvio que muda tudo, mas eles já provaram que são muito competentes em fazer o trabalho deles. O impacto que eles vão causar na Yamaha, eu acho que é difícil de medir, e quando a gente fala que é difícil de medir, quando eu falo que é difícil de medir, é de medir positivamente. Eu acho que realmente vai ser um impacto bom para a Yamaha como um todo, e acho que os pilotos satélite da Yamaha estarão em boas mãos para fazer um bom trabalho sem pensar nesse macro Yamaha, pensando só na Pramac. Porque o Alex Barros já falou da seriedade deles, o Alex Barros já esteve lá, aliás, lá nos primórdios e tudo mais. Então, eu realmente acho que o impacto da Pramac para a Yamaha vai ser um impacto muito interessante. Está chegando inteligência para esse projeto, e quando você compra inteligência, você compra tempo. Quando você vê qualquer fusão empresarial ou compra, a aquisição de uma empresa, comprar, que não é o caso, estou só falando sobre negócio. Quando tem uma empresa A que compra uma B, ela está comprando resultado e tempo. Porque talvez a empresa A tivesse condição de fazer o que a B está fazendo, mas ia levar anos. Eu acho que a Pramac traz tempo, traz resultados num espaço de tempo menor. Eu estou muito curioso para ver como vai ser esse trabalho casado deles. Ô Fausto, o que o Felipe levantou agora é interessante. Eu até queria discutir isso com você. Porque a Pramac chega na Yamaha depois de anos e anos e anos trabalhando com a Ducati. É uma moto diferente, é uma operação completamente diferente. Você acha que vai precisar de um tempo até a Pramac conseguir, de fato, ajudar a Yamaha no desenvolvimento da moto? Ou uma coisa que começou a temporada, já está tudo azeitado, pronto para trabalhar? Eu concordo com o Felipe, especialmente nesse aspecto da confiança, né? A Pramac sai de 2024 como equipe campeã mundial. Mudou tudo, mudou piloto, mudou marca, realmente mudou. Mas assim, os seus preparadores, os seus integrantes estão todos muito satisfeitos com o que fizeram no ano passado, conseguiram derrotar uma equipe de fábrica, o que não acontecia desde a era das 500. Então, foi uma façanha aí tanto para a máquina, e a Ducati soube lidar com isso relativamente bem, né? Admitiu a derrota, o Pecco foi super elegante, e mais a diretoria da Ducati
aceitou a igualdade de condições, entre aspas, mas houve igualdade. Mas eu acho que a Yamaha tem um problema crucial, tem um dilema para resolver. Se ela permanece com 4 em linha ou se ela muda para o V4, com vantagens e desvantagens que a gente já avaliou. Mas, assim, a vontade de ter uma variação tem que ser compensada, tem que ser pesada em relação ao investimento, à diversificação do investimento. Porque eles podem fazer tudo, eles têm liberdade de motores, inclusive se fala, né, que eles poderiam alinhar um 850, né, e provavelmente vão manter as concessões, ou espero que não, mas se mantiverem, podem desenvolver o V4 para 2027, porque você mudar radicalmente nesses 2 anos que são de transição para uma nova cilindrada, talvez seja uma coisa difícil para eles. A Honda já está no V4, a Yamaha é a única exceção, mas o 4 em linha tem vantagens. Nessa pista de Sepang, Yamaha e Honda fizeram os melhores tempos, né? Eu fiz um apanhado dos melhores tempos. Eles têm, nos testes pré-temporada, Yamaha e Honda estão à frente da Ducati, apesar da fase fundamentalmente auspiciosa da Ducati, e eu acho que eles têm que resolver, e eu acho que em 2025, se vão partir para o 4 em linha, se vão partir para o V4 ou vão manter o 4 em linha. Feito isso, eu acho que tanto a equipe oficial quanto a Pramac tem excelência para andar na frente, para brigar pelo pódio, para brigar pela vitória, em um formato e no outro também. Fausto, aproveitando que você tocou na questão do motor, a gente já debateu isso antes aqui no podcast, né? A questão do V4 e o 4 em linha, qual é o benefício e tal, e até uma questão importante é que o motor em V é possível tirar uma aerodinâmica melhor do carro, da moto, porque ela fica mais estreita, tudo. Pensando que em 2027 a gente vai ter uma moto menos focada na aerodinâmica, qual seria a sua escolha? Você fosse o chefe da Yamaha hoje, você manteria o 4 em linha ou você apostaria no V4? Se eu fosse o chefe da Yamaha, eu ia tentar desenvolver os dois, mas provavelmente a diretoria não vai querer, né? Porque é um gasto, uma despesa alta. Então, o 4 em linha, eles sabem de cor e salteado, todos os parâmetros deles para todas as pistas são em cima do motor 4 em linha, eles não têm parâmetro do motor V4, então eu ficaria com 4 em linha pelo menos em 2025, desenvolvendo o V4 850. Não desenvolver. Aí muito mais ainda, porque se você vai desenvolver um motor V4 1000 para andar um ano só, eu esperaria 2027, desenvolveria ele já no formato determinado das regras de 2027. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fausto. Primeiro é uma pergunta que gera resposta simples para eu fazer uma segunda. A gente falou sobre as concessões de Yamaha e Honda na classe D e na C, Aprilia e KTM. Pensando na primeira dos outros, assumindo que é a Ducati, todos nós imaginamos a Ducati dominante de novo, você vê KTM ou Aprilia, a KTM com todos esses problemas, mas tendo lá uns pilotos competentes e de fios desencapados, e a Aprilia também tendo ali algumas coisas para se preocupar, mas ao mesmo tempo alguns pontos para se escorar de imaginar um ano decente. Aprilia ou KTM, quem você vê como primeira dos outros para 2025? Apesar da crise, KTM. E aí, qual que é a segunda? Trazendo a Yamaha e a Honda. Você, pegando a Yamaha e a Honda, no que você imagina, está muito cedo para coisas definitivas. Mas se a gente imagina Pecco Bagnaia e Marc Marques lá na frente se matando, que a gente vai... Quando eu falo se matando, é óbvio que num esporte como esse é uma expressão que pega mal, diferentemente do que seria no futebol ou no basquete. Então, olha lá, eles se engalfinhando lá na frente. Você imagina a Yamaha e a Honda chegando em alguma dessas classes C, ou na KTM ou na Aprilia, ou talvez dando um salto que até sejam você ficaria muito surpreso de ver ou uma Yamaha ou uma Honda como primeira das outras? Não ficaria, porque eu acho que a Aprilia e KTM têm dificuldades sérias, graves. A KTM tem um esquadrão melhor de pilotos, os pilotos já estão mais acostumados com a moto, né, a exceção do Vinhales, mas que é um piloto extremamente talentoso, mas o Acosta já está mais acostumado com a moto, o Binder nem se fala, né? Então, acho que a KTM, apesar da crise, que apesar da falta de desenvolvimento e congelamento para ela nesse caso é favorável, está em melhores condições e precisa mostrar serviço, senão vão extinguir. Já a Aprilia tem 3 pilotos novos, né? Tem 3 pilotos novos, né? Houve uma debandada geral, assim, a debandada do Alex Espargaró foi uma perda enorme para a Aprilia. Quem é o piloto de teste da Aprilia? É o Lorenzo Savadori, que
não está no padrão, né? O próprio Augusto Fernandes, contratado pela Yamaha, o Kurt, veterano de guerras vencidas e perdidas, são mais rápidos do que o Lorenzo Savadori. Então, e a KTM nem se fala, que tem o Dani Pedrosa, em condições de corrida, e eventualmente corre e anda bem. Então, eu acho que KTM e Aprilia vão enfrentar problemas sérios e Yamaha e Honda têm as armas para avançar e avançar muito. Avançar para a classe C, talvez avançar para a classe B. Seria uma surpresa muito agradável eles avançarem para a classe B, mas para a classe C se equivalerem a KTM e Aprilia, eu acho factível em 2025. Eu perguntei isso pro Fausto, porque a alegoria, a questão visual que eu trago para essa disputa, se a gente estivesse aqui fazendo um programa de televisão, por exemplo, um preview da temporada de meia hora com aquelas telas, sim, né? A gente que trabalha na ESPN tem muito disso, seria aquela coisa assim, KTM e Aprilia com aquela setinha vermelha para baixo, no sentido de preocupação. Sim. Não está escrito em lugar nenhum que elas vão andar para trás. Mas você olhar e falar assim, a tendência de Yamaha e Honda com setinha verde para cima. Isso não significa que nessa flutuação teremos uma inversão, teremos Yamaha e Honda destruindo KTM e Aprilia, longe disso. A questão é que o potencial tá ali, né? É a percepção, exatamente. Então eu acho que isso, além dessa coisa Bagnaia versus Marques, que é uma coisa, que é um componente esportivo fantástico, eu acho que esse meio do bolo vai ser fascinante. Na questão tecnológica mesmo, a questão empresarial, de mercado, de disputa, de engenharia, eu acho que isso é um ponto muito chave em 2025. Então, é uma questão que eu penso e eu queria trazer isso aqui pro debate também, né? Porque a gente tem duas montadoras desse pelotão no meio, KTM e Aprilia, que vão ter que congelar os motores. Honda e Yamaha não precisam. Eles podem continuar desenvolvendo nesses 2 anos. Então, o pulo do gato tá aí. E aí, uma questão que me chama a atenção e que foi o ponto de queda das duas montadoras e que agora tem sido o ponto de volta por cima. Por muitos anos, Honda e Yamaha tiveram problemas com a mentalidade que eles tinham, uma coisa muito... o modo japonês de trabalhar, com os japoneses trabalhando e sem trazer pessoas de fora. Era a grande crítica do Quartararo no passado e foi o grande ponto de imposição dele para a Yamaha. Tragam pessoas de fora que vão mudar essa mentalidade e eu renovo. A Yamaha foi, contratou e renovou com o Quartararo. E a Honda seguiu posteriormente depois disso também e trouxe o pessoal da Aprilia, trouxe outras contratações. Então, a impressão que fica, e eu quero ouvir você, Felipe, é que eles entenderam onde é que estava o grande erro e parece que agora estão prontos para realmente começar a trabalhar e dar essa volta por cima. Isso você se refere a Yamaha? As duas, Honda e Yamaha. Não, eu também. Esse eu acho que é um ponto muito determinante, que é a questão de entendimento de onde está o problema. Daí, você sair do problema não significa que é fácil. Mas às vezes você tá naquele famoso mato sem cachorro, você não sabe para onde ir e não parece ser o caso. Eu acho, especialmente da Yamaha, no fim do ano passado, me deu a sensação de saber para onde está indo. Eu acho que tem essa coisa da equipe satélite, você ter uma Pramac do lado ajuda bastante. Tem a discussão sobre o motor. E eu acho que tem um ponto que é muito importante. Quem que foi que falou isso aqui? Eu não sei se foi o Alexandre Barros ou se foi o Eric Granado, em alguma das vezes que a gente entrevistou com ele, a diferença de mentalidade europeia para a japonesa naquilo de você testar. O japonês vai com um programa muito claro. Foi o Granado. O japonês vai com uma forma de trabalho muito clara, detalhista, mas trabalha um ponto até a exaustão. Enquanto o europeu vai A, B, C, D e vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Não sei se as duas montadoras, Yamaha e Honda, vão migrar para esse estilo, mas pelo menos eu acho que já estão entendendo que precisam flexibilizar. A gente vê, inclusive, as movimentações de chefia, o envolvimento bastante europeu também nessas mudanças. Aí talvez até mais da Honda do que da Yamaha. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Entender onde está a falha, como você disse, e me parece ser o caso, mas ser um pouco mais... Eu não gosto da palavra agressivo, porque quando você fala agressivo, parece que os outros estão lá passivos. E não é o caso, são métodos de trabalho. Mas talvez, tendo ali o que foi feito pela Ducati como um norte, beber um pouco dessa fonte de teste, de inquietação e de um jeito um pouco mais amplo de trabalho para desenvolvimento, seja o caso. Acho que, voltando ao que você perguntou, me parece ser, sim,
Yamaha e Honda, e aí mais a Yamaha, de entenderem onde estão e seguirem um fluxo sem ser aquele fluxo, agora eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Não, o caminho é aqui. Sim. Isso não significa que ele é rápido, vai demorar. Até porque a queda foi grande. Exato, foi uma queda grande. E aí implica um monte de coisa, de confiança. A gente falou aí da Aprilia e tudo mais. Gente, você ficar um tempo em baixa é ruim em vários aspectos. E a gente pode ver que o próprio tom das declarações do Quartararo mudou. Era um tom meio apocalíptico, agora um tom um pouco mais de confiança, de um líder que quer trazer todo mundo de volta, acho que num rumo único. Eu vejo com bons olhos. O momento das duas, um pouquinho mais da Yamaha do que a Honda, mas aí voltando ao Alex Bowes, o Bowes está com a impressão de que a Honda também vem com um tiro de canhão e aí a gente tem que esperar. Ô Fausto, isso que o Felipe traz, né, do Alex Bowes, que ele falou da expectativa da Honda, é muito importante a questão do clima interno. Mas, enquanto a Yamaha tem um líder muito bem definido na face do Quartararo, a Honda não tem isso. O Mir, que deveria ocupar esse posto, não consegue, não vem numa boa fase, não tá entregando resultados, e o Luca Marini tá ali, tá existindo. Enquanto parece que o Zarco meio que é o papel do líder e é quem tá obtendo melhores resultados. Será que a falta de um piloto líder para capitanear esse projeto não pode também prejudicar um pouco esse avanço da Honda? Talvez deixar mais lento do que poderia ser? Certamente, né? A gente tem o Mundial de Pilotos, né? O primeiro título, o título mais importante é o de pilotos, né? Então, a Yamaha tem um piloto extra-série, o Quartararo. A Honda tem um piloto meio extra-série, que é o Zarco, que é temperamental, né? Já teve uma situação muito difícil com a KTM, saiu fugido, né? Foi demitido no meio do campeonato. Então, é um piloto temperamental, é mais difícil de lidar. O Quartararo tem um convívio fácil. E a gente tem, nas outras equipes também, na KTM, quem é o extra-série? A Costa. Né? Na Aprilia, quem é o novo extra-série? É o Martin. Só que o Martin não tem experiência na moto. E a gente eles vão estar brigando com dois extra-séries, né, que são o Bagnaia e o Marques, na melhor moto. Então, as motos são as armas para os pilotos mostrarem o seu talento, a sua perícia, a sua rapidez. Né? Então, nesse sentido, a Ducati está sobrando e vai sobrar em 2025. E a Yamaha tem essa encruzilhada de continuar sendo a exceção, a regra dos V4, ou se somar a eles, mas num momento de transição. Então, é difícil tomar essa atitude. Esse eu acho que é a questão para a Yamaha em 2025. Segue como exceção entre os motores ou muda a sua motorização? A Honda não tem essa dúvida, porém não tem um extra-série. Tem um mais ou menos extra-série, quando está iluminado é bom, mas às vezes dá declarações polêmicas e tal, que é o Zarco. E eu concordo com você, o Mir não está fazendo o trabalho que deveria fazer, que foi contratado para fazer, que recebe para fazer. O Marini já foi contratado de uma outra maneira, né? Para desenvolver a moto, a noção técnica que ele tem, estudante de engenharia, irmão do Valentino Rossi, que também atrai a atenção, mas também não está correspondendo. A equipe oficial Honda não está correspondendo, como o Rins não está correspondendo na equipe oficial Yamaha. Uma coisa que eu acho interessante, quando você está numa fase ruim, e não tem tantos objetivos, ou está muito distante do topo e tudo mais, tudo gera um certo abatimento, né? Porque a gente está falando de um esporte que os caras têm que acordar às 6 da manhã, com faca sangue nos olhos, faca nos dentes, o tempo inteiro. E é inegável que dá aquela batida em certos momentos. Eu acho que esse campeonato de 2025 dá a essas equipes que estão tentando reagir muitos motivos para acordar às 6 da manhã com sangue nos olhos. Por quê? Porque se pegar a Ducati num curto prazo é improvável, ser a melhor das outras não é um feito, mas é um passo muito importante. E eu acho que todas podem pensar nisso. Eu acho que nesse momento, a gente está gravando no dia 27 de janeiro, Aprilia, KTM, Yamaha e Honda têm motivos para falar, eu posso ser a melhor das outras. E isso é um passo, para quem está vendo lá em 26, em 27, em 28, ser campeã, esse é um passo importante, que talvez até o ano passado fosse difícil imaginar. Então eu repito, eu acho que essa disputa entre elas vai ser fascinante, tanto do ponto de vista de pilotos, quanto do ponto de vista esportivo, além do mercadológico, da questão de crise, de não crise.
Cada uma dessas montadoras, no segmento de mercado, de produto, passa por uma fase diferente. A gente vê a Yamaha super bem mundialmente falando, a gente vê a Honda sempre muito forte, a gente vê a KTM numa fase financeira muito difícil. Então isso também tem um valor num campeonato como a MotoGP. Então, por isso, eu acho que todas ali têm todas as montadoras e todos os pilotos têm motivos de sobra para banhar e o Max for embora, legal. A disputa aqui onde a gente tá tem muito valor. É isso aí, 2025 tende a ser um ano fascinante, não só a disputa lá na frente, mas esse bololô todo. Então, eu quero ouvir de vocês um bate-bola, jogo rápido. A KTM, Aprilia, Yamaha, Honda. Quem termina como a segunda força do grid em 2025, Felipe? Eita. Tá, segunda força eu vou de KTM. Fausto? Pois é, a KTM e a Aprilia, a meu ver, estão estagnadas, né? Por problema financeiro, com o caso da KTM, ou por problema de recursos humanos. Sim. Apesar de ter um campeão mundial, o Jorge Martin, mas é um novato nessa... Também tem motor V4, isso vai ser bom para ele. Então, eu acho que elas estão estagnadas por motivos diferentes. E Honda e Yamaha têm as armas, as concessões, e têm os recursos para usar essas armas. Pode testar em qualquer lugar do mundo. Eles estão limitados pelos pneus, que são 260 pneus contra 170 pneus, são mais 90 pneus em relação à Ducati. Então, elas podem avançar e devem, como o Felipe falou, chegar na Série C, né? Na Série B, eu acho que vai ser difícil alguém chegar em 2025, pelo congelamento e tudo mais, mas na Série C, Yamaha e Honda podem estar no final do ano, e quiçá alguém pode subir para a Série B, mas é bem difícil no momento. Eu não opinou. Peraí, então, mas você não opinou, Fausto, mas mudou meu voto. Ih! Enquanto ele falava, veio aqui a visão. Vixe, baixou a mãe de Ná. Baixou a mãe de Nafa. Anota aí, vem a lista completa. Anota aí. Martin vai ter um ano maravilhoso. Vai ser Aprilia, Yamaha, KTM e Honda. Não, eu tinha falado KTM em... Você já jogou ela pra terceira. Não, KTM e Honda. Vai ser isso. Anotem. Cobrem no final do ano. Aprilia é a segunda força, na opinião do Felipe, né? Graças ao Jorge Martin, não é isso? É isso. Me escorei nele, Eu, na verdade, eu tô colocando a KTM como segunda força por causa do Acosta. Bom ponto também. Me too. Era a minha também, mas eu falei, não, deixa eu mudar tudo aqui. Deixa eu querer uma revolução nesse ano. A Acosta tem um ano de experiência, né? Então. A Acosta no segundo ano. E pra gente fechar esse primeiro bloco do nosso podcast, semana passada a gente ouviu vocês, a gente trouxe vocês aqui pro podcast com as perguntas e a gente vai tornar isso algo fixo aqui dentro do podcast. Então, temos uma pergunta também vinda do público hoje, esta pergunta para Fausto, pergunta de Hugo Spirandelli, e aí depois o senhor Felipe Mota também vai dar o seu palpite. Ele falou o seguinte: Fausto, há algum cenário que coloque Gigi Dall'Igna e Marc Marques na Honda juntos em 2027? O cenário lembra que tinha aquela reserva de ouro no Fort Knox dos Estados Unidos? A reserva de ouro. Só a reserva de ouro, né? Porque, sim, é muita grana. A Honda tem essa grana, mas ela vai querer gastar? Né? O Marc Marques tem mais de 30 anos. Né? O Gigi Dall'Igna já recusou uma oferta da Honda, mas uma oferta em dobradinha, talvez ele considerasse, talvez os dois considerassem. Mas não é nem um caminhão, é uma montanha, é um pão de açúcar de dinheiro, junto com o Corcovado, para levar os dois. Um para cada um. Um pão de açúcar para um e o Corcovado para outro. Tem chance, Felipe Mota? É uma história bonita, né? É uma história que todo mundo, a gente olha no papel e fala, pô, ia ser legal. Mas é o que o Fausto falou, é muita grana e também acho que vai depender do que o que serão esses 2 anos até lá, porque ele falou 27, né? Isso. Que serão esses anos 25, 26 na Ducati. É uma história bonita. Eu nunca digo nunca, ainda mais em competições esportivas, mas parece algo financeiramente complexo. É um IC interessante, né? Mas a gente vai ficar de olho nisso e, falei, a gente vai ter aqui sempre agora as perguntas de vocês. Você deve estar se perguntando assim, mas como é que eu faço para mandar uma pergunta? Quero mandar uma pergunta pro Fausto, pro Felipe, pro Guilherme, pro Carlos, que volta logo. Então é o seguinte, nos comentários do podcast da semana no YouTube, você pode deixar a tua pergunta lá. Também pode mandar no Twitter, marcando o motorsport.com, ou até mesmo mandando uma DM no Instagram. Então, fica de olho. Tem alguma pergunta? Manda aí, a gente vai selecionar a melhor ou as melhores da semana para trazer aqui para você, a gente ter a resposta. E vamos continuar falando de MotoGP, porque além da movimentação... Não tem pergunta pro Felipe? Não tem pergunta que eu posso fazer? Se tiver uma...
Felipe, quem vai liderar essa sessão de amaciamento, esse shakedown lá, né? A turma... Pirro, Salvador e Pedrosa. Pô, não, essa eu acho que a resposta é fácil. Nakagami, Marini, Mir, Fernandes, Quartararo, Rins, Oliveira e Miller. Quem leva? Quem vai ser o mais rápido? Tive a visão. Não. Nessa aí eu vou de Espargaró. Espargaró vai ser o mais rápido. Essa eu vou discordar diametralmente. Vai falar o quê? Quartararo? Não, Dani Pedrosa. Não, eu vou de Espargaró. Ele vai... E o senhor, Fausto Macieira? Quartararo. Eu tava entre os dois. Eu tô com o Dani Pedrosa. O bom é que assim, ó, cada um com uma visão diferente aqui. Yamaha é rápida nessa pista. É uma pista boa pra Yamaha, tem isso. Eu pensei no Quartararo, que você citou no fim. Quando você citou no fim, aí gritou aqui na minha cabeça, mas eu pensei, também foi um nome do fim, assim. Eu vou ali no Espargaró, que saiu no meio do bolo. Vai ser divertido. Semana que vem a gente vê se as bolas de cristal já estão trabalhando. A gente vai ficar de olho nisso aí. Mas, ó, continuando, porque a gente teve no sábado mais um lançamento de moto da temporada 2024. 25. Já virou o ano, Guilherme. Tivemos o lançamento da VR46, a equipe de Valentino Rossi, que vai ter como pilotos esse ano Fábio Di Gianantonio, usando uma Ducati GP25, uma Ducati do ano, e Franco Morbidelli, usando uma GP24, a mesma moto de Pecco Bagnaia e de Jorge Martin do ano passado. Senhores, temos aí situações bem diferentes. Fábio Di Gianantonio tendo uma pequena pressão de ser o único outro piloto, além de Bagnaia e Marques, a estar usando a melhor moto do grid. Sim. E Franco Morbidelli, que tem a pressão de um 2024 totalmente apagado na Pramac, mesmo usando a melhor moto do grid, não entregando resultados, e agora estando junto do seu tutor, Valentino Rossi, tendo que entregar resultados, comprovar o porquê que ele merece continuar com uma Ducati nas mãos. Felipe, expectativas para essa dupla aí desse ano? Eu vou focar mais, porque eu vou me alongar um pouco no Di Gianantonio, que para mim, ele tem talvez um dos cenários em que ele carrega mais pressão e, ao mesmo tempo, menos pressão. Vou explicar. Menos pressão. Ele tá ao lado do Max e do Bagnaia, em que ninguém tá esperando que ele termine à frente dos dois. Que ele se envolva na briga do título. Que ele se envolva. E se por um acaso ele minimamente andar perto, é um golaço para ele. Tá, beleza. Onde tá o cenário de maior pressão? É a vaga que todo mundo... Porque no lugar do Bagnaia e do Marques, a não ser que eles realmente se matem, já que eu usei aquele termo, mal visto em competições esportivas de automobilismo e motociclismo, ninguém sonha num curto prazo em ocupar a vaga do Bagnaia ou do Marques. A do Di Gianantonio, muita gente pode sonhar. Então eu acho que ele tem o grid desejando, aquela inveja, aquela aura pesada do olho gordo de gente falando, eu quero a sua vaga, o que é difícil, mas na disputa interna é aquele cara que ninguém vai estar olhando. Assim, a câmera da transmissão vai mostrar Bagnaia, 1 minuto depois, Marques, 1 minuto depois, chefes de equipe metendo a mão na testa, falando, ai meu Deus, os caras vão se derrubar. E ele lá, ninguém notando, o que de certa forma... Então eu acho ele um personagem coadjuvante no ano, mas um coadjuvante a ficar de olho. E você, Fausto? Rapaz, a resposta do Felipe foi muito boa. Eu acho que o Di Gianantonio está numa posição melhor do que a do Bastianini em 2024. O Bastianini estava na equipe oficial, o Mark empurrando ele, né? Querendo a vaga. Então a situação do Bastianini era mais difícil. A do Di Gianantonio, concordo, é a meta de todos os outros pilotos do grid. A moto do Di Gianantonio. Se fala que o Acosta já conversou com... Que o Acosta foi o último, né? Ele e o Michael Dunlap foram últimos lá nos 100 km dos campeões, brilhantemente vencido pelo Diogo Moreira, junto com o Ferran Carduz. Houve uma aproximação do Acosta com o Valentino Rossi para 2026. Levando em conta a crise da KTM e tudo mais. Então, a moto do Di Gianantonio é a meta de todos. E isso é fato total. Mas concordo que a pressão de Gianantonio, comparando com os oficiais, vai ser menor, apesar de estar com a mesma moto, a melhor moto. A moto que o Franco Morbidelli teve no ano passado não correspondeu, mas o Franco foi o primeiro campeão mundial da academia do Valentino Rossi. O Franco tem todo um relacionamento com o Valentino, com o Graziano, pai do Valentino, que praticamente o adotaram quando o pai dele se foi muito cedo e tal. Então, eles tem uma vontade de que o Morbidelli acerte, que o Morbidelli seja o mesmo Morbidelli de 2020, né? Quando brigou com o Mir, você vê que
foi uma temporada tão louca que os dois, de lá para cá, não se destacaram mais, né? Então, eu acho que esse contrapeso para o Morbidelli vai ser bom, ainda mais que ele não vai estar com a moto do ano, mas é uma moto que ele já tem um entrosamento, que correu o ano passado inteiro com ela. E só falando sobre o lançamento, achei as motos, pô, nego, feia, a moto é feia. A moto é a que mais aparece na pista. É a moto do Valentino, a equipe do Valentino é a que mais aparece com aquele amarelo fluorescente e tal. E eles fizeram aquele sombreado, que eu adorei, o sombreado do 46 na frente por fora dos números das duas motos, ficou muito bonito, e é uma pressão extra, né? Usar o 46 na carenagem, é uma pressão extra para eles dentro da equipe. Né? Achei que o sol e a lua nas laterais ficou meio incompreensível, né? Porque aquele reticulado, uma sombrinha, não dá para identificar, mas o 46 na frente dá para identificar, e a torcida imensa do Valentino pelo mundo afora vai cobrar resultado da dupla. É isso aí. Se por acaso você está assistindo pelo YouTube, você viu as fotos passando aí. Se você por acaso está nos ouvindo em áudio, corre no motorsport.com que lá tem todas as fotos da VR46. E olha, uma semana movimentada em termos de lançamentos. Não só o teste Shakedown lá em Sepang, mas a gente tem 5 lançamentos por vir essa semana. Então, vamos ficar de olho que tem lançamentos muito importantes. Começando dia 30 de janeiro, na quinta-feira, a gente tem a KTM de Brad Binder e Pedro Acosta e a Tech 3 de Enea Bastianini e Maverick Vinhales, a bomba relógio, como eu gosto de falar. 31 de janeiro, as duas equipes da Yamaha, a equipe oficial com Fábio Quartararo e Alex Sims, e a Pramac de Miguel Oliveira e Jack Miller. E para fechar, no dia 1º de fevereiro, a gente tem a equipe oficial da Honda com Roamir e Luca Marini. E depois vai ficar faltando só a LCR na semana seguinte. E aproveitando que a gente está falando das equipes, eu queria trazer a Pramac de volta por uma notícia que saiu nessa segunda-feira de manhã. Há uma ligação entre o mundo da Fórmula 1 e o mundo da MotoGP. A Alpine, sim, a Alpine, marca do grupo Renault, que tem a equipe de Fórmula 1, anunciou uma parceria com a Pramac, que basicamente vai funcionar como um grande patrocínio, e isso surgiu um relacionamento próximo que existe entre o Paolo Campinotti, que é o chefe da Pramac, e o CEO da Renault, que é o Luca De Meo. Felipe, é interessante ver, né, que agora com a possível compra da Liberty Media, os dois mundos estão se aproximando cada vez mais, né? E eu acho que isso para a MotoGP é incrível, gente, porque a gente tá falando de empresas que têm cheques pesados. Sabe aquela coisa que quando tem corrida de rua e alguém ganha, vem aquele checão, que é aquele checão simbólico, checão do tamanho da pessoa e tal. Essas empresas têm um checão, né, Fausto? De verdade. Eu acho que, assim, nesse momento, não há nada que nos permita ter uma variação diferente do que a financeira. Dinheiro entrando com marca boa, porque também tem essa diferença. Quando o dinheiro vem de uma marca forte, é diferente do mesmo valor de uma marca que você não sabe quanto tempo vai ficar com você. Uma marca forte, se você faz um trabalho bem feito, pode falar de 3, 4, 5, 10 anos juntos. Então eu acho que todos esses nomes, e ao mesmo tempo tem um efeito colateral que eu bato nessa tecla e é como eu tento falar com as pessoas que acompanham o meu trabalho por causa da Fórmula 1, de furar a bolha de 2 rodas, trazendo o público de 4 rodas. Para mim é incompreensível a quantidade de gente que gosta de corrida de carro, que não vê a MotoGP por alguma ignorância. Ignorância ou falta de apresentação ao esporte. Duvido que seja porque viu e não gostou. Faltou alguém pegar a mão, falar, amigo, senta aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Viu, acabou, gostou. É um ponto de partida muito parecido. Então, eu acho que esse cross, que pode vir tanto de pilotos quanto de Hamilton comprando equipe tal, Alpine patrocinando o time tal, vai fazer com que o público que acompanha a Fórmula 1 veja o movimento e fale, o que está rolando aí que eu estou perdendo? Seja como for, eu acho que para a MotoGP é fantástico, pelo ponto de vista financeiro, pelo ponto de vista de marca, como pelo ponto de vista de público. Ô Fausto, isso que o Felipe falou condiz também com movimentações recentes da Dorna, né? Trazendo nomes que trabalharam, por exemplo, na NBA e outros grandes esportes a nível global para rejuvenescer o público, passar pelo processo que a Fórmula 1 teve na década passada, né?
Pois é, essa notícia é altamente positiva, né? Concordo integralmente com o que o Felipe falou, porque é uma empresa de um outro segmento, né? A gente teve eras no Mundial de Moto Velocidade, depois no Mundial de MotoGP, teve a era do tabaco, né? Teve a era, agora estamos vivendo o meio um pós da era dos energéticos, né? Então a gente tinha um patrocinador sempre ligado ao segmento, ou uma empresa de equipamentos, sabe, que dá um patrocínio diferente. A própria Pramac é uma empresa de transformadores elétricos. Isso. Né? Então, é uma empresa que tem uma grande presença, não é do segmento, mas tem o campeonato que adora a moto. E a presença da Alpine é muito boa, muito saudável, que venham outras empresas de fora do segmento. Existe uma divergência entre... não é nem divergência, uma disparidade entre os valores envolvidos na Fórmula 1 e os valores envolvidos na MotoGP, e a visibilidade da Fórmula 1 é muito maior, inclusive no Brasil, porque nós tivemos campeões mundiais da Fórmula 1, coisa que ainda não tivemos na MotoGP, mas dá para conviver com todas essas modalidades do esporte a motor, todas elas são encantadoras, todas elas têm vantagens e desvantagens, mas a intensidade da competição no esporte a motor é indiscutível, né? Com raras exceções, todas as corridas de rally, ou de motocross, ou de qualquer outra modalidade, são interessantes, tanto de carro quanto de moto, e essa junção é altamente salutar. Saiu uma notícia hoje que aumentou, vocês devem ter visto, também aumentou o valor da multa para quem falar besteira na Fórmula 1, que vai para 120 mil euros. Os pilotos não estão felizes, não. Não estão, não, porra. Se falar palavrão, se der um cavalo, se mandar um empinadão... Na moto, né? Na moto, a multa é de 10 a 30 mil euros. Xingar o fiscal de pista, bater em alguém e tal, você tem essa multa fixada pela direção de prova, ouvida o painel de comissários. Na Fórmula 1 aumentou para 120 mil, para até 120 mil euros, que é 4 vezes mais do que a MotoGP multa. Então, todos esses parâmetros, quanto mais eles se aproximarem, quanto mais entrosamento houver entre as diversas modalidades de esporte a motor, melhor para todo mundo. É isso aí, minha gente, ó. Podcast vai chegando na reta final, mas antes de fechar, a gente tem que falar de um assunto que Fausto Macieira gosta muito. AMA Supercross. Roda a vinheta aí, enfim. É isso aí, minha gente. A AMA Supercross fez a terceira etapa de 2025, a segunda lá em Anaheim. Vamos falar primeiro da 450 SX, porque tivemos vitória de Jet Lawrence com a Honda e o Ken Roczen em segundo com a Suzuki. E olhando para a classificação, o negócio tá animado ali. O Roczen tá na liderança, 3 pontos à frente do Chase Sexton com a KTM. E em terceiro lugar temos um empate, Jet Lawrence e Eli Tomac com a Yamaha com 57. Fausto, um top 4 separado por 5 pontos. É impressionante, né? O AMA Supercross é o que o Felipe falou em relação à Fórmula 1, se aplica ao Supercross, ao Mundial de Motocross, às várias competições. O Supercross é demais, é maravilhoso. Essa corrida foi a segunda em Anaheim e tem 3 corridas, 3 vencedores diferentes. Na tomada de tempo, o Lawrence foi 2 milésimos mais rápido do que o Tomac. O Julian Bomer da 250 fez um tempo que daria a ele, num dos treinos, a segunda colocação entre as 450, andando de 250, marcas diferentes no pódio. Então foi espetacular. Vitória dessa vez foi do Jet Lawrence, né, que na classificatória tomou a poeira do Tomac, ficou ali na segunda colocação. A classificatória determina a posição do partidor para a final. Então você não vai arriscar uma queda na classificatória, e muito menos nos treinos. O campeão, o espanhol Jorge Prado, da Kawasaki, tricampeão mundial, né? Tomou um capote lá na seção de costela, nem largou. Então é extremamente difícil, é a modalidade mais difícil do motocross e do supercross, nessas competições de circuito fechado, é o AMA Supercross. Mais uma corrida extraordinária, 3 vencedores diferentes em 3 etapas. O Sexton venceu a primeira, o Tomac venceu a segunda, agora o Lawrence venceu a terceira. Se a gente for olhar as 6 primeiras colocações, tem 5 marcas diferentes, porque o Jason Anderson foi ao pódio, é o 6º colocado também com a Kawasaki. Então, pega incrível. E aí a próxima etapa é já nesse fim de semana, em Glendale, no Arizona, com aquele formato Triple Crown, né, que os brasileiros chamam de Triple Cloud, né, que é mais fácil. Os treinos determinam os 18 que vão direto para as 3 finais com pequeno tempo, né, com corrida 3 sprints. Né?
Seriam 3 sprints em cada uma, e você vai direto pro LCQ, que também é outra atração, porque são os vaca braba que estão ali querendo chegar na final, mas não tem a mesma técnica dos que já se classificaram anteriormente. Então, vai ser uma outra super corrida, um campeonato incrível. Quem puder acompanhar, certamente vai se apaixonar. É isso aí. E na 250 SX tivemos vitória da Yamaha com Hayden Deegan e o Julian Bomer na segunda posição com a KTM, e o Bomer tá liderando com uma certa tranquilidade em comparação que a gente tem na 450. O piloto da KTM tem 69 pontos contra 62 do Deegan, então 7 de vantagem, e o Jordan Smith com a Triumph é o terceiro colocado com 60. Fausto, aqui na 250, o Bomer já um pouquinho mais tranquilo na frente. Pois é, mas ninguém conseguiu repetir vitória, igual na 450. Anaheim venceu o Yoshimoda, que depois quebrou os dedos, tá lá, correu de dedo quebrado, chegou em sexto, de dedo quebrado, 2 dedos, você viu? Ele colocou uma plaquinha, que tem uma sessão de autógrafos, né, tal. Ele botou já uma plaquinha, japonês, né, a gente estava falando sobre isso, né? Ele botou uma plaquinha assim, sim, quebrei 2 dedos, sim, vou correr, sim, está doendo, para evitar... para economizar a resposta, né? Para economizar, ainda bem que era a mão esquerda, né? Porque ele teve que assinar vários autógrafos. Então, 3 vencedores diferentes em 3 etapas. O Hayden Deegan conseguiu vencer, ele venceu a terceira etapa, o Bomer venceu a segunda, o Shimoda venceu a primeira. Já teve uma panca lá entre eles, o Deegan é um garoto problema, né? Problem child, né? E aí jogou o Bomer para fora da pista na corrida classificatória. Aí na final o Bomer deu uma nele, aí ele deu outra, papum. Mas chegaram lá, foi a vitória do Deegan, e foi um pódio que, assim, o Jordan Smith da Triumph, porra, a Triumph está fazendo a sua primeira temporada, a segunda temporada, né? Mas o Jordan Smith está andando muito bem, estava em segundo no campeonato, estava em terceiro na corrida, na última volta ele tentou ultrapassar o Bomer. Aí ele veio na sessão de costela, escolheu a linha muito errada, ele veio na sessão de costela e chegou em quarto, né? E com isso, o o neozelandês de 17 anos chegou, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, peraí, Cole Davis, chegou na terceira posição e foi o primeiro pódio desde 2011 em que 3 teenagers, né, 3 adolescentes com menos de 20 anos chegaram nas 3 primeiras colocações, que o Deegan tem 19 anos, o Bomer tem 18 e o neozelandês, o Cole Davis, tem 17 anos. Né? E a gente teve também nessa corrida a estreia do nosso Enzo Lopes, né, que classificou bem, fez top 5 num dos treinos, classificou entre os top 10, chegou na 4ª colocação numa bateria forte. Quem chegou em terceiro foi o Bomer, só que o Bomer pulou na bandeira amarela e perdeu 2 posições, quer dizer, o Lopes teve uma escolha de partidor muito boa, porque ele foi terceiro na corrida classificatória dele. Só que na largada ele se envolveu num acidente e aí não conseguiu se recuperar, largou no bolo. Largar no bolo é ruim, foi o que aconteceu com o Thomas, que chegou em 7º, largou em último, chegou em 7º e tinha vencido a classificatória dele, então teve uma escolha boa do partidor. Mas o Lopes fez 16º, pontuou, fez 5 pontos e a gente continua sonhando com um pódio para o Brasil em mais de 50 anos de campeonato, que começou em 1974 esse campeonato, e o Brasil nunca teve um pódio, esteve perto disso algumas vezes, e a gente espera que em 2025 a gente consiga, e o Lopes vai estar na pista novamente neste sábado. É isso aí, a gente vai ficar na torcida, até porque o Enzo, ano passado, teve um final de temporada muito bom no Mundial de Supercross da FIM, estava brigando, inclusive, pelo vice-campeonato, teve uma etapa problemática ali, então a gente vai ficar de olho e vai ficar na torcida, até porque o Supercross, o Motocross, o Off-Road, fora das pistas, como o Fausto Macieira gosta de falar, é sempre muito divertido. E, minha gente, com isso, vamos chegando ao fim do podcast dessa semana. Felipe, muito obrigado por mais uma. Eu que agradeço. E é isso aí. Fausto, seu brap final. Obrigado, Guilherme Longo. Obrigado, Felipe Mota. Obrigado a todos que nos acompanharam. Vem muita coisa boa por aí. A temporada está só começando. Aquele abraço, boa semana. Burp, acelera, Brasil! É isso aí, minha gente. Ó, fiquem de olho nas redes sociais do motorsport.com, no site também, porque tem muito lançamento por vir essa semana. Então a gente vai postar as fotos, as principais declarações. Sexta-feira começa a MotoGP 2025 com o Shakedown. Claro, a gente vai trazer todas as informações. E segunda-feira que vem no podcast a gente vai analisar tudo que rolou na pista de Sepang. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.